Boa noite, vamos entrando. Boa noite, Ju. Boa noite, Noemi. Vamos entrando, pessoal. Coisa boa, estamos aqui em mais uma live. Fê, boa noite. Quem for entrando, puder dar um retorno aí para saber se tá tudo certo com o meu som. Tem um delayzinho aí, saber se tá tudo certo. Aqui parece que tá, mas só dá um ok. Coisa boa que vocês estão aqui comigo. Ótimo, Fê, obrigada. E aí, pessoal, hoje eu fiquei um pouco sumida aqui. Ótimo, obrigada, gente. Estava também me cuidando, teve sessão de terapia hoje, porque a gente fala disso, né? A gente fala sobre os pilares da saúde integrativa, a gente fala sobre regulação, né? Regulação do estresse, regulação das emoções. E existem várias formas de você fazer isso. Você, na verdade, vai ter que encontrar a sua forma, né? Seu paciente vai encontrar a forma dele. E aí tem gente que utiliza as terapias, os psicólogos, outros tipos de terapias, mas essa autorregulação nossa a gente faz o tempo todo, né? Esporte, o lúdico também, a criatividade, a espontaneidade, a expressão, a arte também é uma forma da gente se conectar com uma essência importante nossa, né? E aí, cabe a nós, no nosso trabalho de autoconhecimento, encontrar aquilo que ressoa com a gente. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu faço terapia tem muito tempo. Tem mais de 10 anos. E eu só tive 2 psicólogos na vida. O antigo, né, o primeiro, e o que eu tenho hoje. E quando eu fui pro meu primeiro psicólogo, olha que engraçado isso, né? Ele perguntou assim para mim: o que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Gente, eu não tinha hobby, eu não sabia. Era assim, uma desconexão tão grande que eu não sabia o que eu gostava. É engraçado isso. Eu me punha tantas obrigações que quando ele perguntava assim, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Gente, eu só estudava. Eu contei para vocês na semana da Liseracultura Integrativa que eu fiz uma transição de carreira. Eu vivia na biblioteca só estudando direito. Tanto é que eu passei na OAB, eu não era nem formada. Eu defendi a monografia, eu estava no 9º semestre. Quando eu, no último semestre, eu não sei porque eu estava indo mais para a faculdade, era só para não reprovar. Mas isso era uma fuga também. Não era só eu estudava em excesso. E a gente, todo excesso esconde uma falta, né? E era uma fuga. Então, o meu psicólogo perguntava: o que você gosta? Eu não sabia responder nada, nada. Eu não tinha, assim, eu não tinha uma desconexão, um vazio tão grande. E eu lembro de entrar numa banca de jornal, né? Aqui em Brasília, as quadras tem, na entrada das quadras tem banca. E eu lembro de entrar numa banca e olhar as revistas assim, crochê. Aí eu olhava: será que eu gosto de crochê? Sabe, eu tentava achar uma conexão. Será que eu gosto de fazer artesanato? Quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu fazia miçanga, bijuteria, e eu fui perdendo a conexão. E hoje eu sei que trabalhos manuais acalmam, porque como eu sou muito mental, canalizar isso em trabalhos manuais é muito bom, porque você assenta, né, o pensamento e faz uma meditação ali dinâmica, né? Fazendo um artesanato é uma forma de meditação dinâmica. Quando eu estou dentro de um esporte é uma forma de meditar. Eu amo nadar, né? A natação é uma meditação para mim. Então isso eu só fui descobrir me colocando em autoconhecimento, no trajeto do autoconhecimento, né? Isso daqui, gente, não estava no script, tá? Da minha live. Só bateu aqui para falar com vocês e eu estou deixando fluir. Mas eu vim falar sobre raiz, né? A raiz, como a gente vai aprender a tratar a raiz dentro do curso Jornada Integrativa O Poder do Laser. Mas isso tem a ver, né? Tem a ver com os pilares da saúde integrativa, isso que eu falei. Porque se a gente fala sobre, a gente precisa, um dos pilares é cuidar das emoções, cuidar do estresse. A gente, como profissional da área da saúde, a gente como terapeuta,
a proposta do curso é te ensinar, né, a mostrar a importância desses pilares na vida do paciente. Mas isso também vai servir para você como autoconhecimento, porque a gente só dá, gente, aquilo que a gente tem. Então, assim, tudo que você aprende para fazer nos outros, faça em você. Cuide de você primeiro. Né? Então, se você está aprendendo os 5 pilares da saúde integrativa, comece aplicando em você. Porque o paciente vai olhar para você e ele vai sentir verdade quando você falar com ele. Olha, eu sei que isso é desafiador, porque eu também tenho esse processo, eu também busco isso. No meu caso é assim. Então, essa troca fica mais verdadeira, né? Você traz mais coerência para sua vida, porque além de você ensinar isso para os seus pacientes, você aplica. E não quer dizer que você é perfeita na aplicação, só porque você está passando, ou porque eu estou ensinando, não. Mas aqui nós somos o quê? Seres humanos, a gente está no processo, e no processo a gente vai encontrar dificuldade. Então, nos 5 pilares, em algum momento eu também tenho dificuldade, mas é isso. Então, tem tudo a ver. Eu abri a live e contar um pouco disso, né? Do meu processo terapêutico. Eu até brinco, eu falei esses dias, eu fico falando aqui dos 5 pilares, e tem o pilar das emoções que eu não mostro para vocês, mas eu tô no meu autocuidado, eu tô fazendo terapia, né? Há muito tempo. O esporte é uma forma de terapia. Também gosto de dançar, a dança também é uma forma, né? Eu, nesses processos de autoconhecimento, descobri que a expressão do corpo, para mim, é uma questão importante, que o artesanato, trabalhos manuais é uma coisa importante. Então, isso daí é um convite para todos nós, né? Como profissionais da área da saúde, terapeutas que estaremos nesse papel de auxiliar nosso paciente. E se você está aqui como paciente, como quem vai conhecer um pouco de técnica para si, também isso daí já serve para você, né? Não vai ter nenhuma resposta certa quanto qual é o instrumento que vai fazer você manejar o seu estresse. É individual, né? Tem gente que é indo para o mar. Aqui em Brasília não tem mar. Tem gente que vai ser para cachoeira. Tem gente que vai ser entrando numa igreja. Então, cada um tem uma forma, né, de cuidar disso. Cabe a nós entrarmos nesse processo, né? Olharmos para a gente. Então, bora lá. Isso daí faz parte, gente, dos 5 pilares da saúde integrativa. E qual é o grande diferencial do Jornada Integrativa O Poder do Laser? É olhar para a laser terapia com mais 2 pilares importantes, que é a saúde do intestino e é o estilo de vida, né? Os pilares da saúde integrativa é como a gente melhorar o estilo de vida. Porque eu vou conversar agora, vou explicar para vocês a raiz, né, como a gente trata essa raiz, e vocês vão ver que o estilo de vida está junto, né? Se você não olhar para o estilo de vida, você fica enxugando gelo. E quando a gente fala em atingir a raiz, dentro do curso é isso que vocês vão aprender, né? Aprender primeiro a importância, né? Tudo que está em volta de um intestino, né? Importância de cuidar desse intestino e ferramentas naturais para cuidar desse intestino, né? Dentro da sua área terapêutica, né? Claro que outras áreas vão ter mais expertise e vão conseguir acessar. Por exemplo, o médico vai ter mais abrangência, assim, uma autonomia maior do que um terapeuta. Mas o terapeuta já vai ter muitas ferramentas, até porque as terapias são naturais aqui, né? E cuidar de intestino é naturalmente, né? Não é com remédio. Então, olha só. Por que a importância um dos pilares do curso é a saúde intestinal? Porque o intestino ele é muito importante para a gente. Né? A gente a medicina já conseguiu, né, atingir uma maturidade e um conhecimento para já colocar o intestino como um segundo cérebro, né? O intestino ele já ganhou um patamar. Antigamente o intestino era um órgão excretor. Tinha médico que achava que tinha que eliminar o cólon, né? E hoje a medicina, os médicos, os estudiosos, os cientistas já sabem tamanha importância, né, do intestino. Tem um papel importantíssimo de digestão, né, absorção dos nutrientes, papel excretor. Então, a gente tem que estar com esse órgão tão importante funcionando para jogar fora as toxinas, né, aquilo que não presta mais para a gente, a lixeira. E se tem uma falha nisso, essas toxinas vão ficar dentro da gente, né? Um papel importantíssimo
uma função endócrina que ele tem, então é o grande regulador hormonal. Então, se seu paciente tem questões hormonais, tem que olhar para o intestino. Questões sensoriais, comportamentais, tem que olhar para o intestino, né? E aí, por que esse curso junta a laser terapia com o intestino, toda essa importância, né? Com o estilo de vida? Porque quem dá o tom desse intestino é o estilo de vida. Se você tem um estilo de vida bacana, saudável, esse intestino ele não vai ser inflamado. Essa microbiota vai estar em eubiose, que é o contrário da disbiose, vai estar em harmonia, né? Você não vai estar com inflamação. Então, isso daí, quem dá esse tom é o estilo de vida. E, gente, não tem para onde correr. O nosso planeta, ele é contaminado, né? A gente pode diminuir as contaminações, mas achar que a gente vai conseguir viver dentro de uma bolha, isso vai fazer a gente ficar, ruim da cabeça, porque ninguém vai conseguir eliminar, né, a contaminação. Tá em tudo. Ah, mas eu consumo orgânicos. Ótimo, melhor ainda. Mas o solo é contaminado, o ar é contaminado, a água é contaminada. Então, assim, em algum nível vai ter uma contaminação. Por isso que é importante a gente se limpar, a gente se desinflamar, a gente se desintoxicar. Não é à toa que os médicos integrativos, quando vão fazer uma desintoxicação, eles começam pelo intestino, porque é o nosso esgoto. Se você não vai lá primeiro no esgoto, você limpa o fígado e não limpa o intestino. Logo, o fígado vai estar novamente contaminado. E isso, na verdade, é uma prática, né, gente? Porque você limpa uma vez, se limpa, se organiza uma vez, você tem que fazer isso como manutenção. Mas você começa a fazer isso preventivamente, né? Porque o seu estilo de vida mudou e você vai demorar um pouco mais para se contaminar, mas todo ano tem uma manutenção aí para fazer. O que acontece? A nossa alimentação ela é contaminada, é uma alimentação pobre, além dos produtos alimentícios, extremamente cheio de química, de aditivos, de várias coisas ali que, né, trazem contaminação para a gente, é pobre, né? A alimentação hoje dura meses dentro do nosso armário. Então, por mais que a gente priorize a comida de verdade vai ter ali os agrotóxicos, a comida de verdade, não vai ter toda a riqueza que você tinha antigamente. Mas é isso, a gente trabalha com o que a gente tem. Ainda que você não consuma orgânico, mas você está ali comendo comida de verdade, né? O estresse, o mundo contemporâneo é um mundo extremamente estressante, né? A gente vive esse mal, né? Ansiedade, estresse, é o mal do século, né? É difícil, né? A gente ter, assim, alguém que seja totalmente desestressado, né? Então, a gente vive nessa sociedade que exige, que tem excesso de estímulos, que tem cobrança, que tem pressão. Então, isso daí também acaba influenciando o nosso intestino, né? O sedentarismo, as contaminações, né? De forma geral, ou os parasitas. Então, gente, a gente vive num mundo que é contaminado e o nosso estilo de vida, não só individual, como um estilo de vida da humanidade, porque quando a gente sai do campo, vai para a cidade, as mulheres vão para a força de trabalho, tudo isso muda, gente, tudo isso tem impacto na nossa microbiota, isso eu explico dentro do curso, tá? Tudo isso faz sentido dentro do curso para você, porque eu explico isso para você lá dentro. E aí, o que isso contribui? Para uma desbiose, uma hiperpermeabilidade intestinal, então aquele intestino que vaza, né? Aquele intestino que a barreira não está íntegra, então que está saindo. Isso leva a inflamações do intestino, inflamações sistêmicas, né, de baixo grau, parasitas, excesso de endotoxinas. Então, tudo isso faz esse desequilíbrio e isso gera substâncias pró-inflamatórias para a gente. Reações imunes inadequadas, então cada vez mais as pessoas com doenças autoimunes, né? Absorção de nutrientes, de vitaminas, isso fica prejudicado. Isso atrapalha os hormônios, isso atrapalha o nosso comportamento, isso atrapalha nossas emoções, né? Então, a gente, quando pensa assim, eu vou tratar um paciente que está em depressão, um paciente que está ansioso, é puramente emocional. Como é que você não vai olhar para a saúde desse intestino, né? E é porque o intestino, estando nessa condição, vai vir doenças crônicas,
doenças autoimunes, alergias, doenças de pele, alteração de humor, cansaço, todos esses equilíbrios que a gente vê, né? E aí a gente tem que olhar para o intestino, que é lá que está sendo o início de tudo. E aí o que acontece? Quais são as ferramentas que a gente tem? O que esse curso traz, né, de diferente? Escreve sim aqui no comentário para você explorar tudo que você vai encontrar dentro do curso. Escreve sim, você que está aqui ao vivo comigo, escreve sim, que você vai ver todo o conteúdo do meu curso, todos os bônus, tudo que tem lá dentro. E aí você vem, se ressoar aí com você, fizer sentido, você vem fazer parte do Jornada Integrativa Poder do Laser, que é um curso que tem todo esse diferencial e que tem condições especiais, por prazo limitado. Então tá acabando o prazo, gente, tá acabando a semana. Então aproveita, escreve sim aqui. E o que acontece? Quais são as ferramentas que vocês vão aprender dentro do curso para olhar para isso, né? A gente tem no primeiro pilar, o pilar mais importante ali do curso é o laser, né? Você pode, se for a tua área, se você for acupunturista, você consegue trabalhar esse intestino por meio energético, por meio dos pontos de acupuntura. Eu trago pontos de acupuntura dentro do curso que vai potencializar ali um resultado melhor para o intestino. Você pode também, como laser terapeuta, fazer aplicações pontuais, mas existe um tratamento sistêmico, gente, que tem muito resultado, que é o ILIB. O ILIB tem muito resultado. E vocês vão reparar, por exemplo, eu sou enfermeira, eu estou tratando aqui a ferida de um paciente, a gente fechou um pacote, 10 sessões seguidas aqui, porque eu vou fazer ILIB, vou fechar essa ferida. E aí no final, o seu paciente está falando tudo o que ele notou de diferente. Ele vai falar do intestino, ele vai falar do sono, ele vai falar de outras questões que não era o foco da ferida. Porque a luz, o ILIB, ele faz isso. Ele dá luz, ele dá energia para o corpo e o corpo se autorregula. Então ele vai se reorganizar. Então a gente não tem esse poder, a gente coloca a luz da forma correta, numa frequência que faça diferença, né? E sem medo, porque o que eu vejo, na verdade, as pessoas errarem o ILIB não é pelo excesso, é pela falta. Que às vezes é o medo, né, de fazer na frequência que vai fazer diferença. Então as pessoas ficam com medo. Será que pode? Né? E aí faz às vezes uma vez por semana, sendo que a questão ali, se você fizesse várias sessões juntas, ali sim teria uma diferença. Tem situações agudas, gente, que a gente faz mais de uma vez por dia. Claro, às vezes, quando a gente está falando de paciente, ele não tem essa disponibilidade, mas só de você fazer diariamente já faz diferença. Mas se você estiver falando do laser de forma pessoal ou familiar, isso você consegue aplicar, né? Mais de uma vez por dia. Porque o laser, o ILIB, ele não é só para uso, o laser sim, mas o ILIB, ele não é só para uso profissional, né? O ILIB, que é a forma sistêmica de você aplicar. Hoje existem aparelhos que são liberados pelo Anvisa, que o paciente pode obter esse aparelho, já que vai ser um aparelho que talvez ele use diariamente ou que ele use para sempre, porque a depender da condição dele, ele tem que usar todos os dias. A depender dele, ele tem que usar sempre, né? E aí tem que ter um profissional, ou ele se capacitar para ele saber utilizar, ou um profissional, né? Então, gente, o ILIB é uma das primeiras ferramentas que a gente usa para cuidar da saúde do intestino, mas não é só isso. A gente precisa, eu falei aqui quando a gente fala de estilo de vida, que impacta na saúde do intestino, é a alimentação. Eu não sou nutricionista, eu não vou passar uma dieta para o meu paciente, mas eu tenho condições de fazer uma indicação terapêutica de alimentos adequados, alimentos não inflamatórios, alimentos que vão colocar as bactérias em injúria, ou seja, traduzindo, alimentos que vão fazer as bactérias ruins passarem fome. Porque você vai deixar de dar esses alimentos e você para de alimentar essas bactérias ruins dentro do organismo. Então, isso você tem condição, como terapeuta, de indicar, né? Desparasitação natural, vamos auxiliar esse paciente a fazer uma desparasitação natural. E um senso comum, bem equivocado, eu não preciso desparasitar. Na minha cidade tem saneamento básico. Todo mundo tem parasita, gente, todo mundo. Desparasitação
a gente tem que fazer sempre. É engraçado que a gente faz desparasitação nos nossos pets, a gente faz desparasitação quando a gente tem criança, mas a gente cresce e não precisamos mais. Só que se contaminar com parasita, você come em restaurante? Então você tem. Você faz salada em casa? Tem. Você pega no corrimão, nas coisas, tem relação sexual, toca nas pessoas, tudo isso é forma de se contaminar. Tá? Então, aprender isso de forma natural, isso dentro do Jornada Integrativa, para poder acessar a raiz. Então, escreve sim aqui para você conhecer o curso. E aí, você poder passar uma tintura para trabalhar desbiose. Tudo isso, gente, você fortalece. Tudo isso você vai na raiz. Porque o laser, isso você tem em qualquer curso. Aprender a trabalhar com laser. Ok. Só que você juntar o laser, juntar um cuidado intestinal, juntar o estilo de vida com ferramenta, com método, com tudo organizado para você só ir lá, aprender e aplicar, aí você tem no Jornada Integrativa o poder do laser, tá? E aí, a pergunta que não quer calar. O pessoal veio falar aqui comigo no privado, gente, você não precisa de cartão de crédito, o seu cartão de crédito não tem limite. Não tem problema, ou você consegue aproveitar essa oportunidade de estar dentro dessa turma comigo, utilizando a forma recorrente de cartão de crédito. Eu vou explicar como funciona. Digamos que o seu cartão de crédito já esteja no limite, aí você não tem limite, né? Já estourou o limite. O que você faz? Você vai comprar como se fosse a compra no cartão de crédito. Eu quero dividir em 10 vezes. Então, você divide em 10. Eu quero dividir em 5. Divide em 5. Você vai colocar como se você fosse comprar no cartão de crédito nas parcelas que você quer dividir. Aí você vai fazer e o cartão vai negar. Quando o cartão negar, ou a compra não for efetuada, o Hotmart abre a possibilidade de você refazer com a forma recorrente, que é o quê? Você só precisa ter o valor da parcela naquele mês. Todo mês ele reorganiza, né? Ele vai lá e gerencia a forma de você ser cobrado. Todo mês você precisa daquela parcela. Tá? Então aproveita, isso é uma forma de você conseguir estar dentro dessa turma, né? E todos os meus alunos têm acesso à comunidade exclusiva dos alunos no Facebook, onde você vai tirar suas dúvidas, vai trazer seus casos, vai trocar, vai crescer, vamos crescer juntos, vamos trocar experiências, fazer networking, porque o pessoal pergunta, você atende tal cidade? Não, eu não, mas eu tenho aluno para indicar, então coloco lá, quem atende região tal. Então rola esse network, né? Isso você sendo aluno do Jornada Integrativa Poder do Laser, tá? Sem contar os bônus que todos os meus alunos têm, tá? Então, eu não tenho laser, não tem problema, porque você ganha uma condição especial para investir no seu aparelho de laser, tá? E não precisa, mas eu não vou comprar agora, não tem problema. A partir do momento que você se torna meu aluno, você adquiriu o direito de ter a condição especial. Se você for comprar daqui a um ano, você vai dizer que você é meu aluno e você vai ter essa condição especial. Tem bônus, tem brinde e tem frete grátis, tá? Então, isso daí tira um custo, porque você trazer um aparelho, né? Um aparelho que vem de outro estado, tudo isso já está incluído. Então, você sendo meu aluno. Você tem e-book para aprender pontos, janela do céu, que vai auxiliar o acupunturista, que quer trabalhar emoções, trabalhar o mental, né? Você tem mini curso de crânio-acupuntura de Yamamoto, uma técnica japonesa para dor fantástica. Mini aula de gua sha, tá? Como você fazer precificação, isso tudo tá dentro do curso, tá, gente? Então eu vou abrir aqui, vou ver se tem alguma dúvida. Comenta sim, para você conhecer tudo que vai ter dentro do curso. Você vai conseguir ver os pilares que eu falo, né? Você entender sobre genética, epigenética, estilo de vida, hábito de vida, tudo isso, gente, isso dentro da sua prática, dentro do seu atendimento, isso faz diferença, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Obrigada pela presença, gente, de todo mundo.
Comenta assim. Eita, tô chamando as pessoas aqui. Boa noite, gente. Obrigada pela presença de vocês. Eu tô vendo aqui alunos. Comenta assim para você conhecer o curso, conhecer isso que eu tô falando, entender tudo que vai ter lá das matérias. Ó, Paty, eu já adquiri o curso, já estou estudando. Maravilha, Paty, coisa boa. E aí, é isso. A partir, fechando a turma, daqui a pouco a gente vai estar aí juntos, tá? No Facebook, nas mentorias. Ó, a Paty pergunta, gostaria de saber sobre o aparelho para adquirir. Isso daí é dentro da parte de bônus, Paty, tá? Dentro do curso vai ser liberado e você vai conseguir ter o acesso, tá? Lá você vai mandar um e-mail pra gente e a gente vai passar a parceria, tá bom? Para você adquirir o seu aparelho. Inclusive, você pode, se você quiser comprar o iLib, você investe no iLib, se quiser ser o laser, os dois, isso daí você fica bem à vontade, tá? Ó, a Patrícia, massoterapeuta. Olá, para quem não é acupunturista, eu tenho um pouco conhecimento sobre os meridianos. Consigo aplicar? Patrícia, o que acontece? Você lá tem, né, até um material de suporte, mas para quem não é acupunturista, a acupuntura é muito mais do que você aplicar ponto, entende? Então, assim, podem ter alguns protocolos lá bem triângulo de Buda, uns protocolos que são mais tranquilos, mas os outros pontos, se você não tiver um raciocínio energético, você não tem tanto resultado, tá? Mas tem todo dentro do curso, o suporte ali, eu indico materiais para vocês conhecerem, bons aplicativos, bons materiais para vocês de localização de pontos de acupuntura, tá? Ó, a Rosama, Rosa Mara, sou aluna, estou terminando as aulas de Lib, coisa boa, Rosa. Coisa boa que você já está terminando. Olha só, a Sueli pergunta. Boa noite, Fernanda. Em pessoas com marca-passo, posso fazer o ILIB? Quanto tempo? Pode sim. O marca-passo não é mais contraindicação, tá? Sueli, já foi contraindicação. É bom deixar isso claro. Isso eu trago dentro do curso. Eu não gosto de que meus alunos fiquem vendidos. Por exemplo, é uma questão, não é mais contraindicação. E aí eu não falo, né, que é uma contraindicação, e eu não trago nenhuma explicação sobre. Eu não gosto disso. Por quê? Porque ele vai escutar em algum lugar que marca-passo ainda é contraindicação, mas não é. Eu sempre trago isso. Isso daqui já foi considerado, tá? Fica atento. Por quê? Porque não é, tá? As empresas de marca-passo já né, se pronunciaram no sentido que não tem interferência, tá? Da luz, da fotobiomodulação nos aparelhos. Então, você pode fazer. Quanto tempo? Não sei. Porque depende da individualidade do seu paciente, depende do seu objetivo, depende do seu tratamento. Não tem limite, não tem nada, tá? Então, o tempo vai ser de acordo com o tratamento que você está montando, beleza? O grupo de apoio é somente no Facebook? Paty, sim. Né? Eu tenho o grupo dos 25 primeiros, né? Que professora de bolso, que foram os 25 alunos contemplados, e são 3 suportes dentro do curso, né? O professora de bolso para os 25 primeiros, o Facebook para todos os alunos e o Hotmart para todos os alunos, porque a sua dúvida pode surgir na aula X. Nessa aula você vai lá e eu e minha equipe, eu vou dar o suporte para você, tá? Então, e fora, assim, os encontros que a gente tem, né? Mentorias que a gente tem, mentorias em grupo, pelo Zoom também, né, que tem esse espaço, tá? E aí, vocês também têm esse espaço para tirar dúvidas, tá bom? Aí, Paty, deixa eu ver se eu tô confundindo as Patrícias, que foram 2 Patys que falaram comigo. Uma já se matriculou, a Paty já se matriculou. A Patrícia, não sei, Patrícia, se você já tá, mas o que acontece? Como a gente está fechando a turma, a gente vai mandar o link depois para a turma nova que está entrando. Então, o Facebook, a partir da semana que vem, vai estar liberado para vocês, tá bom? Mas, por enquanto, os alunos que entraram já estão tirando dúvida, tanto no Hotmart,
tá? Na verdade, tanto não, só no Hotmart. Eles estão lá no Hotmart e eu estou respondendo eles. E a equipe, os alunos que já estão no Facebook seguem comigo. E a partir da semana que vem também entra o professor de bolso, tá? Ó, Lúcio, como eu sei se eu fui contemplado no professor de bolso? Lúcio, todos os alunos, os 25, já receberam e-mail, tá? Presta muita atenção aos meus alunos novos no e-mail de vocês, porque favorita o nosso e-mail, porque a gente manda os links para vocês entrarem pelo Zoom, então a gente comunica pelo e-mail, então dá uma olhada na caixa de spam, tá bom? Dá uma olhada na caixa de promoção e favorita, porque a gente tem essa comunicação, tá? Para quando vocês receberem os links das mentorias, forem, né, participar, vocês não perderem, tá bom? E aí, comenta sim aqui nos comentários para você encontrar. Olha, Luciene, eu recebi a mensagem dos 25. Ai, que coisa boa. Então, ó, comenta sim aqui para você ver o que vai ter lá dentro do curso. Tem todos o material, o conteúdo do curso. Coisa boa, Lu. Então, estaremos juntos aí no Professora de Bolso, tá bom? Gente, eu acho muito importante, né? Curso tem que ter apoio, tem que ter suporte. Assim como vocês, eu também sou aluna, né? Eu também faço curso, eu sempre estou me capacitando. E, para mim, eu acho que o grande diferencial no curso é você ter acesso ao professor, né? É muito ruim você estar dentro de um curso e não ter acesso. E isso é o que eu mais priorizo dentro do curso. Então, esse acesso que eu tenho, vocês têm a mim, tá bom? Sempre eu vou priorizar vocês. Então, meus alunos sabem, né? Vocês têm um canal só para vocês, tá, gente? Então, aproveita, porque é por tempo limitado, tá? Aproveita. A partir do momento que você começa a olhar para um paciente como um todo, que você começa a olhar para o intestino desse paciente, começa a cuidar de uma microbiota, de uma desparasitação, de uma inflamação, e o ILIB é um dos instrumentos que você usa para melhorar esse território biológico, você começa a acessar a raiz do problema mesmo, tá? E aí você começa a ter resultados que duram. Ó, em paciente, a Sueli perguntou, pediátrico para dor de garganta, uso o laser vermelho direto na garganta e posso aplicar o ILIB por 30 minutos na radial? Pediátrico? Sueli, eu tô achando 30 minutos muito, tá? Pediátrico. Você pode fazer na radial, mas 30 minutos é muito para criança. Criança tem para você não se perder, Sueli, você faz metade do peso, né? Então aí você vai ver, a não ser que a criança tenha, né? Não sei, mas 60 quilos para uma criança é muito, mas assim, é metade do peso, tá bom? Que aí você não se perde e fica bem fidedigno, né? Porque tem uma janela ali, de 2 a 5 minutos, 3 a 5 minutos. Mas às vezes isso daí não é tão assim, porque é isso, existem crianças bem maiores, né, do que a faixa etária ali, bem mais pesadas, então o peso é ideal, fica bem individualizado. Você pode combinar tanto a radial quanto a carótida, tá? Você vai fazer na carótida, você não está fazendo na tireoide, você está fazendo lateralizado. E é um efeito bem bom. Vai ser menos tempo também. Criança, você pode fazer de 3 a 5 minutos aqui, tá? Quando tem uma janela, né, de 2 a 5 minutos, 3 a 5, se uma criança é muito novinha, fica mais próximo do tempo menor, né? Se já é uma criança maior, você pode fazer 5 minutinhos, tá bom? Então, isso a gente vê no curso, as várias formas de você aplicar o ILIB, né? Porque o ILIB, gente, você poderia fazer só na radial. Só que se você aprende outras aplicações, você aprende, por exemplo, eu estou tratando um problema emocional, um problema que está ali consumindo, alguma questão, depressão, ansiedade, você pode trabalhar aplicações que vão favorecer o cérebro, que vão favorecer a oxigenação, né? Isso vai melhorar. Aí você pode focar na radial, numa aplicação local, num cuidado intestinal, né? Hoje eu tive aula, né? Hoje eu estava no ambulatório com os alunos e aí eu passei um suco
para um paciente, né? E aí eu escrevi no quadro, eu falei, meu Deus, já tem que subir esse suco para dentro do curso. É um suco que regula os intestinos e nutre chue, né? Nutre sangue. Então, paciente que precisa de nutrir esse sangue e regular os intestinos, aí meu Deus, esse suco estava sumido da minha mente. Quando a minha aluna perguntou sobre glicemia, né? Que eu estava passando um chá que eu passo dentro do curso para os alunos, eu falei, mas essa paciente é diabética, né? A gente tem que cuidar da glicemia. Aí eu lembrei desse suco, eu falei, meu Deus, tem que jogar lá para a jornada integrativa, Poder do Laser, porque é isso. Você aprende ferramentas naturais, simples para passar para o seu paciente, né? Muitas vezes com alimentos que tem na geladeira ali, né? Por que isso, gente? Porque a dietoterapia chinesa está por trás também, né? Os ensinamentos orientais estão por trás, que são simples, né? Então, isso está dentro do curso de Jornada Integrativa, tá? E aí eu já pensei, meu Deus, já tenho que trazer para dentro do Jornada. Porque hoje eu falei, meu Deus, é mesmo, eu tenho ainda esse suco maravilhoso que a gente vai... É tanta coisa que a gente vai vendo que às vezes some algumas coisas do radar, né? E aí, por isso que eu digo, o curso é orgânico, né? O tempo todo está crescendo, o tempo todo está sendo enriquecido, né? E os alunos têm um papel fundamental nisso, né? Em mostrar aquilo que também eles querem ver, eles querem, estando dentro do escopo, claro, né? No escopo do curso, do objetivo do curso, né? E eu tendo expertise para trazer isso para vocês, com certeza entra, né? Gente, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Quem está aqui, comenta assim, aproveita, dá uma olhada no conteúdo, aproveita a oportunidade. Qualquer dificuldade que você tiver com pagamento, a minha equipe vai auxiliar. Não tem limite no cartão de crédito, não tem problema. A gente tem várias outras formas aí de auxiliar você para aproveitar a oportunidade, né? Porque eu só trabalho com turma fechada. E aí depois a gente fecha a turma e aí é dedicação exclusiva para todos os alunos, a nova turma e os que já estão em andamento, né? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Se tiver mais alguma dúvida, eu tiro. Espero que vocês tenham entendido essa relação do intestino. É uma relação que é muito importante, né? E está aí na base dos pilares da saúde integrativa. O que é isso, né? Pilares da saúde integrativa. Eu participei de alguns simpósios de medicina integrativa em São Paulo, em Porto Alegre, né? E vários médicos e profissionais integrativos, porque não é só a medicina que é integrativa, eu já falei isso, né? Toda profissão tem capacidade de se tornar integrativa. O nutricionista integrativo, o dentista biológico, que é o dentista integrativo, né? Você consegue, o fisioterapeuta, você começa a entender o corpo por esse olhar mais amplo. E nessas palestras todas, a gente consegue extrair aquilo que é unânime, né? Que a área integrativa enxerga como fundamental para você ter saúde. E são esses 5 pilares que eu trago aqui no Jornada Integrativa para você. A Racine, fiz minha inscrição, já estou assistindo as aulas. Coisa boa! A Patrícia, dietoterapia é bem interessante e útil, eu gosto do tema. É bem bacana, né, Patrícia? Patrícia, escreve sim, vem dar uma olhada no curso. A dietoterapia é bem interessante, por quê? Pelo viés da medicina chinesa. Para a medicina chinesa, você tem energia dentro dos alimentos, né? E vão ter alimentos que vão ter a energia que aquele paciente está precisando naquele momento. E naquele momento, alguns tipos de energia, o paciente não vai ser favorecido, na verdade, vai prejudicar ele. Então, você entrar, né, com esses movimentos energéticos da alimentação é muito bom. E aí, isso daí é uma forma, né, de você auxiliar, tá? Auxiliar seu paciente através da alimentação. Então, gente, aproveita. Se você está assistindo aqui gravado, vai no link da minha bio que você consegue acessar todo o conteúdo do curso e fazer sua inscrição. Se você está comigo aqui ao vivo, escreve sim que você vai receber no seu privado, tá bom? Acho que é isso, né? Vocês já perguntaram tudinho. Eli Santos, boa noite.
Tá bom, gente? E é um curso que ele é multiprofissional, ele é para o terapeuta integrativo, para o profissional da saúde e para aquela pessoa que não é profissional da saúde, mas que quer aprender para você, né? Para si. O curso também, porque você vai aprender sobre saúde do intestino, vai aprender ferramentas naturais que você pode aplicar, aprender sobre estilos de vida e na questão do laser você vai conseguir aprender o ILIB, que aí esse você pode aplicar em você, tá? A questão do laser você já tem que olhar para a tua área de profissional, né? Para você poder adquirir e para você usar dentro da tua expertise, né? Maravilha, Paty. Olha lá assim, tá? Tem muitos massoterapeutas, tá? No curso. Podólogos, esteticistas, fisioterapeutas, enfermeiras. O que mais meus alunos são? Acupunturistas, auriculoterapeutas, né? O fisioterapeuta tem tudo a ver, né? Você olhar para o intestino. E alguns fisioterapeutas aplicando alguns protocolos simples, né, que dá para você fazer com laser, fazendo triângulo de Buda para paciente que chega para a sessão de fisioterapia, nervoso, ansioso, né, com Shen desalojado. Isso o acupunturista entende, né? E aí tem mostrado resultados, né? E aí ficam felizes aí com essa proposta integrativa. Então, gente, é sobre isso, tá? Espero te ver dentro da jornada integrativa. Conte comigo para estarmos juntos, porque eu vou estar com vocês. Emite certificado sim, tá, Grazi? Curso emite certificado. Eu dou a opção para o aluno. Ele pode, assim que ele terminar o curso, você terminou em 1 mês, você quer o certificado? Pode, é só avisar. A gente, né, tem lá os meses, você avisa, a gente emite com esse certificado. Mas o curso vai continuar por 1 ano. Você vai continuar com acesso por 1 ano. Se você não tiver pressa, você pode pedir para emitir esse certificado no final. E como eu falei para você, o curso é orgânico, toda hora entra conteúdo, então isso vai aumentando também as horas de aula, né? Mas fica a critério do meu aluno, porque eu sei que existe também, às vezes, tá com pressa, né, para começar a atender. Olha só, Sueli, minha mãezinha tem desgaste no joelho e não conseguia andar com muita limitação. Estou fazendo o laser na região poplítea e a melhora está sendo muito boa. Sueli, que coisa boa! Ai, gente, eu fico feliz, sabe? Eu fico emocionada com esses relatos. É bonito, né? É muito legal. Você poder ser um agente transformador, né? Você é um agente transformador na vida do seu paciente. Você vai entrar com uma tecnologia, você vai entrar com um laser que é indolor, né? Porque, poxa, tem tanta terapia desconfortável, o paciente já está com dor. Imagina, o paciente já está com dor, você vai tratar a dor com mais dor. É chato, né? É ruim. E eu tenho muitos alunos, gente, que optam por não agulhar o paciente. Fala, eu não gosto de agulha, então eu não vou agulhar meu paciente. E às vezes, isso é pro acupunturista, e às vezes é na tua atuação em outras áreas também, já vai mexer com tanta dor, né? E aí você vem com laser. E aí você combina com equipamento sistêmico. E quantos alunos que falam assim, eu tenho laser, eu já fiz o curso, mas eu tenho algumas dúvidas. Mas o ILIB eu nunca apliquei porque eu fico inseguro. Imagina, é um potencial enorme e tá paradinho. Aí quando você junta e aí dá aquele, né, dá aquele bom resultado, é muito legal. Muito feliz por vê-la sem dor. Ela é minha referência, olha só, que bacana. Fico feliz, viu, Sueli? Coisa boa mesmo. Porque é isso, gente, você poder transformar, isso que eu falo, quando eu falo para vocês, é esse tipo de relato, que você transforma a vida, ainda que você invista no aparelho de laser e resolva não cobrar, não, eu não vou trabalhar, eu não vou cobrar, ele se paga, porque isso daí não tem preço. Eu tenho relatos de alunos que já tentaram de tudo da medicina, estava com cirurgia marcada para fazer cirurgia na coluna e foi para o laser e passou. E é um trabalho de manutenção, mas a pessoa não precisou nem operar e tomava remédio, né? Então isso sim é legal. A gente sabe, né, gente, quem trabalha com a área da saúde, com a área do cuidado, com a área do bem-estar, se a gente não vê isso daí, gente, brilha nos nossos olhos, que é esse o propósito, né? E acho que a gente tem que ter propósito na nossa vida, não é só na nossa profissão. É na nossa vida a gente tem que ter propósito, né? Senão a vida fica
fica cinza, né? Eu acho que tem que ter cor. O propósito está muito nisso. E quando você acha um propósito na sua profissão, melhor ainda, né? É mais bonito ainda. Coisa boa. Viu, gente? Comenta sim aqui no comentário. Gente, não precisa ter medo de comentar. Você vai receber o link, você vai ver o curso, não é o link de inscrição. Você vai primeiro conhecer, aí você vai pôr seus dados, aí depois você vai para os dados de pagamento. Você só vai fechar na hora que você quiser, entendeu? Então vá, se permita explorar, se permita conhecer. Eu abri essa live falando sobre autoconhecimento. Às vezes, essa é a porta de entrada para um autoconhecimento, tá? Porque o que me levou, o que me trouxe hoje para a área integrativa foi o autoconhecimento. Se você perdeu o início da live, eu saí totalmente do meu script. Eu estava na terapia antes de estar aqui e eu falei um pouco, eu nunca tinha dito isso aqui, eu falei um pouco sobre a questão da terapia na minha vida, né? E isso faz parte, tá? Ó, ele falou, gratidão, Fernanda, por me proporcionar esse conhecimento incrível. Você com certeza é gente transformador agora em diante. Eu não tenho a menor dúvida, viu, Sueli? Coisa boa. É bom demais ser um agente transformador. A gente entender que, na verdade, a gente está potencializando, acelerando o processo, né? E poder participar. É uma honra poder participar de um processo de cura do outro, né? Porque no curso eu falo um pouco sobre isso, né? Quem cura a gente, né? Quem se cura é o nosso corpo que se cura, né? O corpo que acha a homeostase dele, mas às vezes o corpo está tão desequilibrado que você precisa de ferramentas, você precisa de mudanças, você precisa de novos caminhos para dar a possibilidade desse corpo entrar em homeostase, dar a possibilidade desse corpo se autorregular. Né? Então escreve sim, gente, aproveita essa oportunidade, vem conhecer o curso, tá? Tem todo o conteúdo, você vai ver ali os 3 pilares desenhados para você e vem fazer parte da nova turma, da jornada, vai ser um prazer enorme estar com vocês, tá? Eu fico muito feliz, sabe, com as pessoas, com os meus alunos. Gente, eu fico muito feliz, sério mesmo, porque são pessoas interessadas, né, em ser agentes transformadores, né? Então a nossa energia nos une, né? Um propósito, a gente buscando esse propósito. E é isso, pessoal. A live vai ficar salva, tá bom? E se você está assistindo depois, vai no link da minha bio, tá bom, gente? Um beijo, muito obrigada pela presença de todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.